Durante o Brasil imperial, nem tudo era decidido em público, nem tudo era escrito de forma clara. Olá, antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. Em um período marcado por conspirações, disputas políticas e medo constante de vazamentos, a família imperial desenvolveu um recurso discreto, mas essencial, o uso de códigos secretos em sua comunicação privada. Isso não era paranoia, era sobrevivência política. O império funcionava sustentado por equilíbrios frágeis. O imperador, ministros, diplomatas e membros da corte trocavam cartas diariamente sobre assuntos delicados. Alianças, crises militares, pressões estrangeiras, disputas internas e conspirações republicanas. E tudo isso circulava em papel, transportado por mensageiros, correios e navios. Qualquer interceptação poderia custar muito caro. Para lidar com esse risco, a família imperial passou a adotar sistemas de escrita cifrada, não um único código fixo, mas vários métodos, usados conforme o grau de sigilo da informação. Algumas mensagens eram parcialmente codificadas, outras inteiramente ilegíveis para quem não possuísse a chave correta. O mais comum era o uso de substituições simples. Nomes reais eram trocados por apelidos, números ou referências indiretas. O imperador raramente era chamado pelo próprio nome. O Brasil podia aparecer como a casa, o jardim ou o negócio. Certos ministros eram identificados apenas por iniciais falsas ou símbolos previamente combinados. Mas havia códigos mais complexos, em correspondências sensíveis, especialmente durante viagens internacionais de Dom Pedro II, usavam-se cifras numéricas. Palavras-chave eram substituídas por números, organizados em tabelas que só poucos tinham acesso. Sem essa tabela, a carta parecia uma sequência sem sentido. Esses códigos eram usados principalmente em 3 situações de diplomacia internacional: crises internas e sucessão política. Na diplomacia, o cuidado era extremo. O império mantinha relações delicadas com potências como Inglaterra, França e Estados Unidos. Qualquer vazamento poderia ser interpretado como provocação ou fraqueza. Assim, negociações importantes eram descritas em linguagem neutra ou cifrada, evitando menções diretas a interesses estratégicos. Durante crises internas, o se tornava ainda mais essencial. Revoltas provinciais, insubordinação militar, pressões abolicionistas e articulações republicanas eram tratadas com extremo cuidado. Em vez de escrever rebelião, usava-se problema no estoque. Em vez de golpe, mudança de clima. O objetivo não era apenas esconder, mas confundir. Mesmo que a carta fosse interceptada, o leitor externo não teria certeza do que estava sendo discutido. Isso dava tempo ao governo para agir antes que rumores se espalhassem. O terceiro ponto era o mais sensível: a sucessão. A família imperial sabia que o futuro do trono era instável. A saúde de Dom Pedro II, a impopularidade do Conde de U, a resistência à Princesa Isabel e o crescimento do republicanismo tornavam qualquer discussão sobre o amanhã extremamente perigosa. Por isso, decisões e preocupações sobre a sucessão eram quase sempre tratadas em códigos ou alusões vagas. Há cartas em que Dom Pedro II fala sobre o destino da biblioteca ou a organização da casa, quando, na verdade, discutia o futuro do regime. Para quem não conhecia o contexto, parecia uma conversa doméstica. Para quem sabia ler o código, era política pura. Esses códigos não eram oficiais, não estavam em manuais. Eram ensinados oralmente, ajustados conforme a necessidade e mudavam com o tempo.
Isso dificultava ainda mais qualquer tentativa de espionagem sistemática. Mesmo dentro da corte, poucos dominavam totalmente essas chaves. Criava-se, assim, um círculo de confiança restrito. Quem estava fora, mesmo ocupando cargos importantes, recebia apenas versões diluídas das informações. Com o avanço do republicanismo e a queda de prestígio da monarquia, o uso desses códigos se intensificou. Quanto mais o regime se enfraquecia, mais sigilo era necessário. Paradoxalmente, isso também isolava o imperador, que passava a confiar em um grupo cada vez menor. Após a proclamação da República, muitas dessas cartas foram arquivadas, dispersas ou publicadas sem contexto. Durante anos, historiadores interpretaram certos trechos como devaneios pessoais, comentários banais ou excentricidades do imperador. Só mais tarde percebi que muitas dessas mensagens escondiam decisões políticas reais. O código funcionou enquanto o império existiu. Protegeu informações, atrasou conspirações e permitiu ao governo agir com alguma vantagem estratégica, mas não foi suficiente para salvar o regime. No fim, o sigilo venceu batalhas pontuais, mas perdeu a guerra maior. Ainda assim, esse sistema revela algo fundamental sobre o Brasil imperial, por trás da imagem de estabilidade e formalidade. Havia um governo que operava com medo constante de ser desmantelado por dentro. A família imperial não governava apenas com leis e cerimônias. Governava com silêncio, metáforas e códigos que só poucos sabiam ler. O império falava baixo, porque sabia que estava sempre sendo ouvido. Obrigado por assistir. Por favor, compartilhe, dê o seu like e até a próxima.